Fala, Tubas. Tinha muito tempo que eu não fazia um vídeo aqui mais longo, mas eu decidi fazer esse vídeo, porque eu estava querendo há muito tempo fazer esse vídeo sobre a minha trajetória para explicar o meu trabalho de hoje, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais, como Instagram, Facebook e TikTok. Mostrar a minha paixão pelos tubarões, como ela surgiu e os meus objetivos para esse canal e para minha atuação na divulgação científica. Então, antes de começar, dá o like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal para você acompanhar mais vídeos de curiosidades sobre os tubarões. Também temos promoção durante esse mês de novembro inteiro na nossa loja, a Shark Lifestyle. Camisetas e moletões para quem ama os tubarões e a vida marinha. Então, camisetas como essa daqui e muitas outras estampas você encontra na nossa loja que está com até 30% de desconto em todos os produtos. Então, durante esse mês de novembro inteiro vai ter essa promoção da Black Friday. Você pode garantir a sua camiseta, o seu moletom na nossa loja, clicando no link da descrição aqui do vídeo, www.sharklifestyle.com.br. Agora vamos começar lá no início da minha trajetória, na infância ainda, porque enquanto muitas crianças assistiam desenho o dia inteiro, eu assistia Animal Planet e Discovery Channel o dia inteiro. Então eu via esses documentários de pesquisadores mergulhando com tubarões, de peixes, ou fazendo aqueles documentários na savana africana, né? Ou aquele Steve Irwin pegando crocodilo, cobra. Todos esses programas eu assistia e isso me fez querer ser biólogo, certo? Isso me fez muito ser biólogo, mas ainda não tinha despertado essa paixão por tubarões. Tipo, tinha uma lembrança de, tipo assim, porra, tubarão, mergulho, gostava muito de ver as pessoas mergulhando, de querer mergulhar. Mas não mergulhava na época, eu era criança. E foi lá no final do colégio, assim, no segundo, terceiro ano, que eu tive a atividade de mergulho, primeira atividade de mergulho. Mas foi no Lago de Água Doce. Então fiz um mergulho de cilindro no Lago de Água Doce, em Goiás, e já gostei. Então, no meu terceiro ano, eu quis fazer biologia justamente por causa dessas coisas que eu assistia na infância. Isso me levou a querer fazer biologia. Fiz o vestibular, queria passar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Não consegui passar, por muito pouco eu não consegui passar. E no ano seguinte eu fiz pré-vestibular. E no meio do pré-vestibular eu decidi fazer oceanografia, por causa de um professor de geografia que dava umas aulas espetaculares, que eu adorava as aulas dele. Eu decidi fazer oceanografia. Tentei fazer vestibular na UERJ para oceanografia, não passei por causa de uma vaga. E foi até bom, porque as disciplinas obrigatórias para esse curso tem muita cálculo, muita química, muita física, e eu não sou muito bom com cálculo, matemática e física, eu não sou muito bom. Eu acho que eu ia passar perrengue. Porque eu ia fazer oceanografia e com certeza eu iria fazer a área biológica. Então eu não passei. E eu falei, porra, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que entrar na faculdade logo. E tinha uma faculdade particular de biologia marinha, só que era longe da minha casa. O que eu fiz? Eu acabei indo para PUC, Universidade PUC, aqui no Rio de Janeiro, mas em administração. Na época não tinha biologia na PUC. Em administração. Fiz 3 meses de administração e tranquei e decidi me fazer nessa faculdade mais longe da minha casa, que é a de biologia marinha. Eu me matriculei com a nota do Enem e entrei naquela faculdade de biologia marinha, que eu tinha certeza que eu queria fazer biologia marinha. No meio da faculdade, eu arrumei uma oportunidade de fazer uma transferência externa para uma faculdade mais perto de casa, de ciências biológicas em geral. Então, era muito desgastante ir para a faculdade de biologia marinha, muito longe da minha casa.
Então, tinha dia que eu ficava mais tempo para ir e voltar da faculdade do que de aula. Era complicado. Então, eu fui para a faculdade de mais perto de casa, de ciências biológicas. E já no início da minha graduação, eu já queria fazer estágio, né? E meu foco inicial era peixe recifal, porque eu queria mergulhar e, e eu achava que trabalhando com peixe recifal eu ia mergulhar pra caramba, né? Uma coisa que eu não falei, que me motivou muito a eu fazer biologia marinha, só que eu só fiz um tempo depois. Eu fui para Noronha com meu pai. Lá em Noronha eu mergulhei com tubarão, mergulhei com vários peixes. Incrível, Noronha é incrível. E lá eu decidi que eu queria fazer biologia marinha. Só que eu acabei entrando na PUC, como eu falei, depois que eu decidi entrar na biologia marinha. E no início da minha graduação eu queria trabalhar com peixe cefal, por causa dos mergulhos. Para poder fazer mergulho e eu achava os peixes maravilhosos, né? São lindos os peixes cefais. Só que aí eu estava no início da graduação ainda, então não surgiu a oportunidade de trabalhar com peixe cefal ainda. Mas lá para metade da graduação eu entrei no estágio com cavalo marinho. Foi muito legal esse estágio com cavalo marinho, mas eu senti que não era aquilo que eu queria, entendeu? Eu ia trabalhar com bichos em aquário e tal, aclimatação desses cavalos marinhos em aquário e tal, para fazer pesquisa, mas não era aquilo que eu queria. Então, a professora chegou para mim e falou: Tem certeza que você quer fazer estágio com cavalo marinho? Eu sinto que você quer outra coisa. E eu já tinha pensado em fazer com tubarão, justamente para aqueles documentários que eu via de, de predadores, né? Porque esses documentários que passam no Animal Planet, no Discovery e tal, focam muito em predadores selvagens, né? Grandes predadores. No ambiente marinho, um dos grandes predadores são os tubarões. Então, tubarão era uma opção por causa desses documentários que eu assistia. Mas eu tinha aquela ideia na minha cabeça que se eu fosse trabalhar com tubarões, eu ia mergulhar com tubarão, eu ia pegar tubarão vivo, tirar sangue do tubarão, mergulhar. Tá em contato com os animais vivos, como os documentários, como aparece nos documentários, mas não é assim. E o que aconteceu? Eu já tinha procurado um professor da UERJ que trabalha com tubarões e raias, professor Ulisses, na parte de taxonomia, ou seja, de você identificar a espécie através de características morfológicas, descrever a espécie através dessas características. E só que ele estava num momento conturbado, nossa, muito difícil, e não podia me orientar naquele momento. Aí pediu para procurar ele depois. Isso foi antes de eu entrar no estágio de cavalo marinho. Eu entrei no estágio de cavalo marinho porque eu achei que ele não ia conseguir me orientar. Aí quando ela falou isso, que era melhor procurar outra coisa e tal, porque ela via que eu não tava com muita vontade, muita paixão em fazer aquilo, eu mandei e-mail para ele, ele me respondeu rapidamente, falando para ir lá semana que vem. Ir pro laboratório dele semana que vem, na semana seguinte. Então, eu fui, ele me aceitou fazer orientação e eu comecei a estudar tubarões e raios. Isso foi em 2014. Então, na época da Copa do Mundo mesmo, 2014, aqui no Rio, eu ficava no laboratório, via direto o Maracanã, no palco da Copa do Mundo. Eu comecei a fazer o meu estudo com tubarões, então foi o meu trabalho de conclusão de curso, TCC, foi trabalhando com identificação de diferenças dentárias em duas espécies de tubarões, o tubarão rola-rola, cação-frango, como pode ser chamado, aquele tubarão pequenininho, que eu vou botar aqui a imagem aqui no vídeo, que são tubarões pequenos, que correm aqui na costa brasileira, principalmente aqui na região do Rio de Janeiro, correm bastante. E eu queria ver diferenças morfológicas nos dentes entre as duas espécies e também entre sexos, porque os tubarões, quando chegam na fase adulta, tem uma mudança da dentição dos machos em relação ao das fêmeas, justamente para cópula, já que o macho ele morde a fêmea para poder copular. Então, em uma espécie já tinha a descrição dessa diferença entre os sexos, na outra espécie não. O meu trabalho foi justamente esse, ver se tinha diferença na dentição entre os sexos. Então eu medi, vou botar algumas fotos aqui, eu medi o ângulo dos dentes, a curvatura, o tamanho, e eram os dentes bem pequenininhos, muito pequenininhos, já era bem cansativo de ficar
tentando com lupa enxergar e medir. E eu consegui fazer esse trabalho e de conclusão de curso. Só que quando chegou assim na época de tipo assim, eu já terminei a conclusão do curso, eu preciso ir para o mestrado. Só que eu não queria trabalhar com taxonomia, eu queria trabalhar com uma outra coisa. Eu queria trabalhar com reprodução. Não sei, eu achava legal a reprodução e eu queria trabalhar com reprodução. Então, tinha um laboratório de biologia e tecnologia pesqueira na UFRJ, professor Marcelo Viana. E calhou muito bem dele estar precisando de uma pessoa como eu no momento. Então eu mandei e-mail para ele, eu achei que ele nem ia me responder. Ele me respondeu rapidamente e ele aceitou me orientar no estágio no laboratório dele. Então ali eu já tinha conhecimento de taxonomia de tubarões, e ele estava precisando de pessoas para identificar as espécies de tubarões. E também de estar precisando de mão de obra mesmo, de pegar peso, fazer, abrir peixe, pessoa, um trabalho mais braçal. Então eu entrei ali, já com a ideia de fazer o mestrado, mas eu não tinha nenhum projeto ainda. Então no início eu tinha um trabalho de, de conhecer o trabalho do laboratório, as pesquisas do laboratório, ver como é que funcionava e de publicar um artigo antes de fazer um projeto para o mestrado. Então, eu publiquei meu primeiro artigo sobre um embrião de tubarão azul com bicefalia. Na verdade, não era bicefalia, era uma. Eu posso botar a foto aqui no vídeo. É uma duplicação do crânio. Na metade do crânio tem uma duplicação e o bicho tem duas bocas, quatro olhos. É bem bizarro. Então, eu fiz a descrição desse embrião e foi meu primeiro artigo. Então, eu tô falando aqui, mas você que está indo para a área acadêmica e quer fazer, está fazendo graduação ou quer fazer graduação para ir para a área acadêmica de pesquisa, esse é o caminho. Você tem que fazer a graduação, fazer o estágio de conclusão de curso e já emendar no mestrado. Então eu já emendei no mestrado. Então no meu último semestre da faculdade eu tinha algumas matérias que eu tinha que fazer e já tinha defendido o TCC. Então eu estava estudando pra caraca para fazer a seleção do mestrado. E, e antes de me formar mesmo na graduação. Então, quando eu entrei nesse estágio, eu fiz esses trabalhos, né, de ver como é que era a pesquisa, de fazer o artigo, para depois passar no projeto de doutorado, de mestrado, perdão. Nesse projeto de mestrado, a gente teve oportunidade, né, os membros do laboratório, de obter um material muito legal de fêmeas grávidas. Então a gente obteve bastante material de uma espécie de tubarão de águas profundas, que é o tubarão bagre, que ocorre entre 200 metros de profundidade a 500 metros de profundidade. A gente conseguiu material com pescador esportivo, que doava os tubarões pescados para o laboratório. E nesse momento ali, a gente viu que tinha muitas fêmeas grávidas. Então a ideia era investigar se nessas ninhadas dessas fêmeas tinha a presença de partnagem múltipla, que é a ocorrência da fecundação de vários filhotes da mesma ninhada por mais de um macho. Então, para fazer isso, a gente tinha que usar material genético, ou seja, teste de paternidade, para poder ver os alelos paternos que estavam presentes nos genótipos dos filhotes, certo? E era muito legal fazer essa parte de genética. Então, eu consegui passar no mestrado para oceanografia. Tentei fazer uma oceanografia antes, não passei. Aí eu entrei no mestrado em oceanografia lá na UERJ e consegui fazer esse trabalho durante esse mestrado. Foi muito legal trabalhar com genética e fazer essa parte de começar a fazer essa parte de reprodução, começar a entender a reprodução dos tubarões, principalmente a parte de comportamento reprodutivo, de cópula, de acasalamento, de sistema de acasalamento e de também informações sobre os dados reprodutivos da espécie. Foi uma espécie que tinha sido descrita recentemente, então rapidamente a gente conseguiu gerar primeiros dados da espécie, então foi descrita logo no início do mestrado.
Então a gente teve a oportunidade de rapidamente já elaborar informações reprodutivas da espécie, tamanho da ninhada, quantos filhotes tem, o tamanho que tem os filhotes, que a fêmea tem os filhotes. Isso são informações importantes para pensar em conservação das espécies. E foi muito legal fazer esse mestrado, né? Eu consegui terminar em 2019 e agora eu estou no doutorado. Mas agora eu vou falar sobre a divulgação científica, porque quando eu comecei a divulgação científica, eu nem sabia que era a divulgação científica que eu estava fazendo. Então, durante meu mestrado, durante meu estágio na graduação, em 2015, estudando os tubarões, eu via que esses animais eram importantes, eram animais que existem há milhões de anos aqui na Terra e cumprem papéis ecológicos importantes. São animais lindos, incríveis, maravilhosos e que estão muito ameaçados de extinção. São animais que demoram muito para reproduzir, devido a características que eles possuem ao longo da sua evolução. Porque, muito antigamente, como eles são predadores de topo, eles não tinham muitos predadores, então eles não morriam muito, né? Não eram capturados, não tinha animais que matavam muitos tubarões, então eles conseguiam chegar na idade reprodutiva que demora bastante e conseguiam reproduzir, gerar seus descendentes e sobreviver. Só que agora com a ação humana de pesca, de matança, que tem um poderio muito grande, mata muito mais tubarão do que eles conseguem reproduzir. Então você tem 100 tubarões, você tira 80, eles só conseguem gerar mais 10, 30, então assim vai diminuindo o tamanho populacional. Então, e também tem toda a questão de ataques de tubarão, animais estão ameaçados, ataques de tubarão, toda essa má fama dos tubarões, dos filmes, dos livros. Então eu vi a necessidade de, de fazer alguma coisa nas redes sociais para falar bem dos tubarões. Então eu criei o Tubarão e Suas Curiosidades no Facebook. Na época o Facebook era melhor para fazer isso. E no Facebook eu comecei a fazer, não vídeos, mas eu consegui fazer posts. Eu levava textos, botava em algumas imagens de tubarões e tal, falando das espécies, falando das ameaças que os tubarões enfrentam, de finning, shark finning e etc. E comecei a ver resultado. Teve um post meu sobre shark finning que teve alcance de 40 mil, cara. Como é que você alcança 40 mil pessoas sem ser na rede social? Não tem como, né? Ainda mais no início do seu trabalho. Então eu vi necessidade disso em 2015. Aí durante o mestrado eu dei uma abandonada, porque eu estava muito na correria do mestrado para poder fazer as coisas, que no mestrado são só 2 anos, então é muita correria para você conseguir concluir tudo. E eu voltei mesmo na pandemia, porque eu acabei o mestrado em 2019, antes da pandemia. Aí no ano da pandemia, no primeiro ano da pandemia, eu já estava pensando no meu doutorado, elaborando algum projeto para o doutorado. Eu elaborei um projeto, só que não foi para frente. Aí estava elaborando um outro muito maneiro, só que com raia. Só que entrou a pandemia. E na pandemia travou tudo. Aí a minha ideia de fazer o doutorado meio deu uma travada, não sabia o que fazer. Eu falei, pô, vou voltar a fazer trabalho de divulgação científica. Então eu criei o Instagram. Então já tinha página no Facebook, eu criei o Instagram também. E comecei a fazer mais posts assim que eu fazia no Facebook inicial. Depois eu comecei a fazer os vídeos, porque eu vi muitas pessoas fazendo vídeos de biologia em geral. Eu falei, pô, eu vou fazer a mesma coisa que as pessoas fazem. E até agora eu faço esse trabalho com os vídeos, muito mais do que trabalho com posts, né? E foi na pandemia que eu iniciei no Instagram e comecei a estudar como é que se cresce no Instagram, aprender as técnicas, as melhores formas e também criei a loja. A loja surgiu numa oportunidade muito legal, porque eu estava fazendo um curso de edição de imagens para o mestrado e aprendi a mexer num programa maneiro e estava querendo arrumar uma ideia de vender alguma coisa na internet para ganhar dinheiro, porque na pandemia eu não ganhava dinheiro nenhum, não tinha bolsa, não tinha nada. Vi algumas ideias de montar um curso, só que não foi para frente também, e vender curso, e tentei vender livro da Amazon sobre tubarões, mas não ganhava muito dinheiro com isso. Às vezes eu ganhava R$ 20 no mês por causa disso. O que é R$ 20? Então eu surgiu a oportunidade da loja, né?
quando eu vi o anúncio da Reserva Inc., onde eles fazem toda a parte de produção das camisetas. Depois eu posso fazer um vídeo explicando a passo como é que funciona a Reserva Inc. E essa oportunidade de eu ter feito o curso, que é edição de imagens, e de ver a loja, eu consegui montar minhas primeiras estampas em pouco tempo, porque eu conseguia editar as estampas nesse programa que eu usava para fazer edição de imagens para o mestrado. Então caiu tudo certinho. Eu aprendi a fazer a mexer no programa, apareceu a oportunidade da loja, apareceu a oportunidade de eu saber editar as estampas para botar na loja. Então foi tudo rapidamente assim, e, tipo, teve uma direção para acontecer. Então a loja tem acho que 3 anos que tem essa loja, então a loja está crescendo, eu estou aprendendo ainda a como crescer a loja. E qual é o intuito da loja? A loja, como eu falei aqui, já está tendo a promoção da loja, né, da Shark Lifestyle, é as pessoas mostrarem a sua paixão pelos tubarões e pelos outros animais marinhos nas camisetas. Pô, era difícil você encontrar uma camiseta de tubarão, assim, numa loja no shopping. Quando eu encontrava, eu comprava, e era muito difícil. Então a ideia era essa, mostrar todas as camisetas, mostrar que tem uma loja específica para você ter todas essas camisetas com várias estampas, camisetas, moletões com várias estampas de tubarões e outros animais marinhos. Então essas camisetas eu sempre uso elas direto. Então essa loja foi uma vitória também e a gente está firme e forte aí para fazer essa loja crescer e fazer o Instagram crescer também, né? O Instagram e agora o YouTube. Então eu estou no meio do doutorado agora, no meu doutorado. Como estava no meio da pandemia, eu tive que elaborar um projeto de pesquisa com um professor que me ajudou na publicação do meu artigo do mestrado. Então, nesse artigo do mestrado, foram 2 artigos do mestrado. Um artigo sobre a parte de paternidade múltipla, um outro artigo da espécie que eu trabalhei, onde a gente viu que tinha paternidade múltipla na espécie, e um artigo sobre uma revisão desse comportamento em tubarões e raias. E esse professor que participou desse meu segundo artigo de revisão, ele me chamou para uma proposta, ele e outro professor, uma proposta de um projeto para fazer um trabalho de revisão de comportamentos reprodutivos, vários comportamentos reprodutivos, em tubarões, raias e quimeras. Um trabalho bem grande que eu estou fazendo. E como estava no meio da pandemia, a gente não sabia quando a pandemia ia acabar. Eu tive que elaborar um projeto com dados secundários, ou seja, no computador aqui, obtendo informações que já foram disponibilizadas em outras pesquisas, juntando todas essas informações e fazendo análises estatísticas para ter sentido essas informações, o que a gente estava querendo saber sobre a evolução desses comportamentos no grupo, entendeu? Então eu tive que fazer um trabalho com dados secundários, porque a gente não sabia se ia durar 6 meses, um ano, 3 anos, 5 anos, quanto tempo ia durar a pandemia. Eu não podia depender do encerramento da pandemia para poder terminar o meu doutorado. E eu passei para Federal do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, e eu moro aqui no Rio de Janeiro. E de vez em quando eu vou para lá. Eu vou para lá daqui a 2 semanas para poder fazer disciplinas ou para ter o contato com o professor e decidir os passos a passos das etapas do doutorado. Eu tô no meio do doutorado, tô correndo para conseguir terminar tudo, para poder finalizar esse doutorado logo. Por quê? A minha ideia, agora eu vou falar sobre meus objetivos finais. A minha ideia, os próximos objetivos, né? A minha ideia é a divulgação científica. Me especializar em divulgação científica e tentar atingir cada vez mais pessoas, falar bem dos tubarões para cada vez mais pessoas da sociedade. Que é uma necessidade, como eu falei, desde o início, 2015, eu vi essa necessidade e ainda continua essa necessidade. Então, a minha ideia é ir para a área da divulgação científica, me especializar, fazer pós e montar um curso sobre tubarões para pessoas leigas, um curso bem completo, coisa que eu não consigo fazer agora por causa do doutorado, entendeu? Crescer aqui no YouTube, eu quero ter o mesmo alcance que eu tenho no Instagram, que é um alcance bom.
pode ser melhor, mas é bom aqui no YouTube. Quanto mais plataformas eu atuar, mais pessoas diferentes eu vou alcançar, certo? Então agora meu objetivo é crescer no YouTube, até para a questão da monetização dos vídeos, é uma coisa que eu sonho muito em fazer. E uma outra coisa que eu tenho em mente, só que dependeria do meu sucesso, tanto na loja quanto aqui no YouTube, na divulgação científica, com os cursos, vendendo, por causa disso depende de dinheiro, é fazer viagens de mergulho com tubarões, levar vocês para fazer essas viagens comigo, para a gente passar o conteúdo sobre esses animais que a gente vai mergulhar e vocês terem a experiência de mergulhar com tubarões, que é uma experiência incrível. Eu tive essa experiência em 2016, quando eu fui para Roatán, assim que eu terminei a graduação. Foi incrível, eu fiz um mergulho com 20 tubarões, 15 tubarões, sei lá, tubarões cinzentos de Recife. Uma experiência incrível, e mergulhar com tubarões é uma experiência incrível. E eu quero voltar a fazer isso. Então, mergulhar com tubarões, eu também tenho muita vontade de aprender a fazer fotografia submarina. Então, não sei como é que isso vai acontecer. Mas esses são meus objetivos no futuro. E eu preciso muito de vocês para conseguir fazer isso. Então, você que me acompanha lá no Instagram, me acompanha no Facebook e aqui no YouTube, eu agradeço muito por vocês estarem me acompanhando, curtirem meus vídeos, se engajarem comigo, se engajarem com os tubarões principalmente, gostarem dos tubarões e falarem para outras pessoas como os tubarões são importantes, como a gente precisa proteger os tubarões e manter eles vivos, cumprindo seus papéis ecológicos importantes. Então, muitas pessoas têm medo de tubarão por causa dos ataques. Os ataques são brutais às vezes, como aconteceu recentemente, mas são raros, são muito raros. Então, essa visão das pessoas, essa visão negativa, a gente precisa mudar essa visão das pessoas sobre os tubarões. E eu agradeço muito por vocês me apoiarem lá no trabalho, aqui no canal, no Instagram, etc. E todos esses passos futuros que eu pretendo realizar dependem de vocês. Então, eu acho que eu achei necessário fazer esse vídeo para falar. Ficou longo o vídeo, ficou longo, mas eu achei necessário fazer esse vídeo para mostrar tudo o que eu fiz, como eu fiz, o que me levou a estar nessa situação de agora e o que eu pretendo fazer no futuro. E tudo isso depende de vocês, entendeu? Então é isso, pessoal. O vídeo ficou longo, como eu falei, mas muito obrigado por me acompanhar nessa trajetória de divulgação científica sobre esses animais incríveis e temíveis. E muito obrigado e não deixe de se inscrever aqui no canal e dar o like no vídeo se você gostou do vídeo. Isso ajuda o canal a crescer.